Hoje eu vou falar sobre algo assim especial para mim, aconteceu comigo. Então eu vou compartilhar com vocês. É o seguinte, no ano de 2006, eu estive em Israel e lá eu tenho a festa dos tabernáculos promovida pela Embaixada Cristã em Jerusalém e lá eu adquiri um enfeite, assim, tipo um pingente, né, de pôr no pescoço. E eu achei muito intrigante aquele desenho e foi até uma pessoa conhecida que desenhou aquela arte, né, no enfeite, né, no pingente. Então aquilo foi muito significativo para mim e eu gostaria então de compartilhar com vocês. Ele é um símbolo e que, no meu entendimento, ele conseguiu, em apenas um símbolo, representar o plano de Deus para Israel e a igreja. E aí, no final, né, eu vou mostrar para vocês uma imagem, né? Então, assim, gente, vamos começar lá em Êxodo 25:1, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, farás. Então aqui eu vou ler 4 versículos onde Deus está falando para Moisés para fazer algo. Então o Êxodo 25:31 diz assim: Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. Depois no 25:37 diz assim: Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Um pouco à frente, no capítulo 27, verso 20 e 21, diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. E no 21, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Então aqui Deus está falando para Moisés fazer. Então ele está dando uma ordem, farás. Farás o castiçal, aí mostra como ele é feito. E aí vocês podem ver no fundo, né? Hoje eu estou gravando na minha casa e eu pus a bandeira de Israel e o castiçal. O que é esse castiçal de 7 braços? Está bem aí na imagem, né? Para vocês, né, verem. E aí eu vou ler mais alguns versículos que já é depois. Deus deu a ordem para farás. E agora Moisés já fez. Então no Êxodo 37:17 diz assim: Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal. O seu pé e as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores da mesma peça. No Êxodo 37:23 diz: E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. E no Êxodo 40:4 diz assim: Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás suas lâmpadas. No Êxodo 40, 24 e 25 diz assim:
Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E em Levítico 24:4 diz: sobre o castiçal puro porás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, antigamente, como se acendia? Era o óleo, né? Punha o óleo, a pontinha do castiçal é como se fosse um copinho pequeno. Ali punha o óleo e acendia. E era uma ordenança que esse castiçal estivesse sendo aceso todos os dias, continuamente. Então foi uma ordenança do Senhor. E ele aponta para aquilo que nós veremos. Porque, como eu já disse, vocês sabem, não tem um versículo solto na Bíblia. Cada um tem um plano, um propósito, ele está conectado. E a gente, ao ler, ao estudar, vai ali encontrando as conexões. Então, nós estamos vendo o mandato do Senhor para fazer um castiçal de 7 braços e acender continuamente no tabernáculo, num determinado lugar, e era para ser aceso todos os dias, continuamente. Em Levítico 24:4 diz assim: sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. É mais uma comprovação que é para ser continuamente. Então, eu separei os versículos quando Deus ordenou, farás. As pessoas poderiam não obedecer, mas elas obedeceram e foi feito. Então eu li os outros versículos que fala fez. Então já estava feito e era para ser aceso continuamente. Aí eu vou passar um versículo que é Zacarias 4:2. Zacarias tem uma visão e me disse: que vês? O Senhor falando com ele, né? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Então aqui Zacarias está tendo uma visão desse castiçal. Imagina, já se passaram muito tempo desde a construção deste castiçal. Então ele aparece novamente em Zacarias, tendo uma visão e olhando esse castiçal com suas 7 lâmpadas, e tinha 7 canudos para pôr o óleo e acender. E daí, então, nós vamos direto para o livro de Apocalipse. Então, queria que vocês lessem comigo Apocalipse 1:1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então aqui está chamando, né? O Apocalipse também é conhecido como a revelação. Então aqui no 1 está a própria Bíblia declarando, né? Agora vamos por verso 3 do mesmo Apocalipse 1. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eu gosto de pensar, né? Se lá quando João escreveu, talvez no ano 90, por aí, imagina se estava perto para ele e para nós, né? Vamos continuar observando. Vamos lá em Apocalipse 1, os versos 4-6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Então, João vai
através do Espírito Santo, vai ter um recado para as 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui está falando quem é Jesus, né? A fiel testemunho, primogênito dos mortos, quem somos nós, né? E então, a Ele glória e poder para todo sempre. Aí João vai falar de uma visão que ele teve. Está lá em Apocalipse 1, verso 10 a 13. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1,16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o céu, quando na sua força resplandece. Apocalipse 1, 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, gente, olha só, olha que coisa fantástica. Então o Senhor mandou Moisés fazer um castiçal de 7 braços. Esse castiçal era para ser aceso continuamente. E o que João recebe de revelação? Que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E vamos ao Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é que anda no meio dos 7 castiçais de ouro? É Jesus. Ele é a revelação para a igreja. Então, os 7 braços do castiçal é a igreja. E Jesus anda por sobre ela. Então, desde ali, o Êxodo, Levítico, Zacarias, estava vendo aquele que havia de vir e que andaria por entre os castiçais, por entre, né, cada copo, porque representa as 7 igrejas. Então, é algo extraordinário. E aí, nós vemos, vocês podem olhar no fundo, né? Tem ali a estrela de Davi, ela representa o Estado de Israel, né? Atrás de mim vocês estão vendo a bandeira de Israel, um castiçal estilizado, né? Tem 7 braços e um copinho na ponta para pôr o óleo, ou hoje a gente põe vela, né? E a revelação do Apocalipse que aquele que tem, quem é que tem lá antes já falou que era Jesus, né? Ele tinha na sua destra 7 estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força. Então, o próprio Jesus revela o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. A própria Bíblia está falando o que é. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Escreve ao anjo, isso diz
aquele que tem na sua destra é Jesus, as 7 estrelas, anda no meio do castiçais de ouro. Se o castiçal é a igreja, ele anda no meio da igreja. Então eu achei isso extraordinário e quis compartilhar com vocês. Eu vou aqui, nós vamos ver então que peça foi essa, né, que eu adquiri lá e que eu falei no começo, que foi algo assim muito tremendo. Então, a menorá, o castiçal de 7 braços, como a gente viu, simboliza a igreja. A bandeira de Israel é o símbolo da estrela de Davi, é o símbolo de Israel. O nome de Jesus em hebraico quer dizer Yeshua. São 4 letras do alfabeto hebraico. E essas letras, elas têm 7 pontas, vamos dizer assim. Vocês vão ver. E o nome de Jesus, escrito em hebraico, está como se fosse o candelabro inscrito dentro da estrela de Davi. Então, a estrela de Davi, a menorá com o nome de Jesus, significa o quê? Significa, num só símbolo, que Israel e a igreja são um em Jesus. Nós já sabemos disso, porque o véu se rasgou e dos 2 povos foi feito um. Mas eu achei maravilhoso e quis compartilhar com vocês a imagem que vocês estão vendo agora, que é a estrela de Davi, a menorá, que é o castiçal de 7 braços, e o nome de Jesus, que é Yeshua em hebraico, como o castiçal, trazendo esta mensagem num só símbolo. Israel e a igreja são um em Jesus. Então, eu queria assim que vocês, né, pudessem refletir, pensar, repensar a atitude que a gente tem tido para com Israel e, mais uma vez, saber que nós devemos orar, interceder, amar, se possível, doar, ir a Israel. Então, há uma responsabilidade. Por quê? Porque nós somos um em Jesus. E Deus foi tão assim, tão maravilhoso, ele não precisava disso, mas ele me deu a oportunidade de adquirir esse enfeite e ele traz, né, essas verdades que a gente viu em Êxodo, em Levítico, em Jeremias e no livro de Apocalipse, visualmente nos transmitindo que Israel e a igreja são um em Jesus. Então era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e a nossa responsabilidade para com Israel. Então tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.